Olá a todos que estão assistindo esse conteúdo. Essa aula faz parte da disciplina de Microbiologia Geral, oferecida para a turma de Medicina Veterinária, e a gente vai tratar aqui de um tema bem interessante, que é a morfologia e a estrutura bacteriana. Nós vamos ver as principais formas das bactérias e os seus principais componentes, para entender aí de fato a célula bacteriana. Bom, para iniciar, a gente vai iniciar com a morfologia bacteriana. Como o próprio nome diz, morfologia está relacionado com a forma dessa bactéria. Então, nós vamos ver aqui as diferentes formas que uma bactéria pode ter. Isso é extremamente importante para a identificação da bactéria. Talvez seja um dos primeiros passos aí na identificação de bactérias. E aí, como morfologia tem relação com a forma, a gente pode começar falando do tamanho. Só para a gente ter uma noção de tamanho, pensa no milímetro, que é aquela menor divisão da régua, né? O nosso olho, o olho humano, consegue enxergar cerca de 10 vezes menos que o milímetro, que seria 0,1 milímetro ou 100 micrômetros, que é o que nosso olho consegue enxergar. As bactérias, em sua maioria, vão ter entre 1 e 5 micrômetros. Então, é muito menor do que o olho humano consegue enxergar. Para ver uma bactéria, a gente precisa de um microscópio óptico, pelo menos, que é o microscópio comum, né, dos mais comuns, ou um microscópio eletrônico, se a gente quiser mais riqueza de detalhes. Mas nem todas as bactérias estão nessa faixa de tamanho. Nós temos bactérias muito pequenas, 0,2 micrômetros, realmente muito pequena, e algumas muito grandes, que chegam a 700 micrômetros. Se vocês olharem aqui, 700 micrômetros são bactérias visíveis a olho nu. Então, sim, existem bactérias visíveis a olho nu. Eu vou deixar uma reportagem para vocês lá no Google Classroom, para que vocês possam ver, possam descobrir um pouco mais, por curiosidade, acerca dessas bactérias. Mas, via de regra, as nossas bactérias vão estar aqui, ó, entre 1 e 5 micrômetros. Então, para começar, eu vou apresentar para vocês os tipos de morfologia, os tipos de forma que a célula bacteriana pode ter nessa primeira parte da aula. E eu já começo com uma das morfologias mais comuns, que são os cocos. Só a gente pensar num coquinho, né? Num coco. O coco tem esse formato arredondado. E as bactérias que têm formato de cocos, elas vão ter, como vocês podem ver nessa imagem, esse formato arredondado. Então, quando vocês virem ao microscópio essas bactérias com formato arredondado, a morfologia é Coccus. Tá? Então, essa morfologia, o nome oficial dela é Coccus e ela é uma das mais comuns. A outra morfologia que também é muito comum, a gente vai observar com bastante frequência, são os bacilos ou bastonetes. Esse nome vem porque essas bactérias parecem, olha aqui, ó, um bastão. Olha esse bastão e olha o formato dessas bactérias. É bem parecido. Então, os bacilos ou bastonetes, eles são como se fossem pequenos palitinhos. Tá? Eles são compridos, eles têm esse formato que vocês podem observar aqui na tela e é assim que a gente vai ver ao microscópio. Quando a gente vê esse formato, que lembra um bastão, nós vamos dizer que a morfologia é bacilos ou bastonetes. Essas duas morfologias, cocos e bacilos, são as que a gente encontra com mais frequência, mas não são as únicas. Nós temos também esse tipo de morfologia que é chamado de morfologia espiralada de forma geral. Nós temos 3 tipos de morfologia de bactérias espiraladas. Quando eu falo espiralada, lembra de uma espiral. Né? Uma espiral é algo que vai dando voltas e voltas e voltas em torno de um eixo. Tá? Então, quando eu falo que essas bactérias têm esse formato espiralada, é porque ela lembra, olha isso aqui, ó, ela lembra um cachinho de cabelo ou um saca-rolha, aquele que a gente utiliza para tirar a rolha do vinho. Tá? Ele tem algumas curvinhas ao longo do seu corpo. Espiraladas é um grande grupo de bactérias. As morfologias propriamente ditas são as que vão ser apresentadas no slide a seguir. Então, gente, nós temos
3 morfologias de bactérias espiraladas, tá? Nas bactérias espiraladas, nós temos 3 morfologias possíveis. Quais são elas? A primeira é o vibrião. O vibrião, ele parece um bastonete, só que um bastonete curvado, um bastonete em forma de vírgula. É como, sabe quando o cabelo está pequeno, um cabelo cacheado, ele começa a curvar para formar o primeiro cachinho. Essa bactéria é como se fosse isso, ela começou a curvar, ela fez uma vírgula, e quando a gente vê bactérias nesse formato, nós dizemos que a morfologia dessa bactéria é vibrião. Tá? A bactéria da cólera, por exemplo, o nome dela é Vibrio cholerae. Ela tem essa morfologia de vibrião, ela tem esse formato. Agora, quando a gente já consegue enxergar aquele cachinho, aquela voltinha, nós temos 2 possíveis morfologias. O espirilo e a espiroqueta. O espirilo e a espiroqueta são mais longos que o vibrião e você já começa a ver esse formato de saca-rolha. É interessante que essas bactérias elas têm um movimento ondulante, elas fazem um movimento em forma realmente de saca-rolha. Se vocês tiverem em casa um saca-rolha, vai virando ele. É dessa forma que essas bactérias se movimentam. Qual a diferença para espirilo e espiroqueta? É o comprimento também. O espirilo é um pouco mais curto. Ele vai ter entre 1 e 2 voltinhas. Então, ele é um pouco mais curto. Já a espiroqueta, como é o caso da bactéria que causa leptospirose, ela vai ter mais de 2 voltinhas. Né? Um filamento mais comprido com mais de 2 voltinhas ao seu redor, né? Com mais de 2 espirais ao seu redor. Então, estas 3 morfologias são as morfologias de bactérias espiraladas. Além dessas 3, nós temos os cocos e os bacilos, que são os mais comuns. Só são essas morfologias possíveis na natureza, professor? Não. Mas todas as outras morfologias que fugirem desse padrão, cocos, bacilos ou alguma dessas 3 formas espiraladas que foram faladas no slide anterior, nós vamos tratar como morfologias irregulares. Aqui a gente tem 2 exemplos. Uma bactéria que tem um formato de estrela e uma bactéria que vive em condições extremas, que tem o formato retangular. A gente não vai caracterizar cada uma dessas morfologias. Quando alguma morfologia fugir daquelas 5 que eu apresentei inicialmente, nós vamos tratar como morfologias irregulares. E aí alguns exemplos de morfologias irregulares. Então era só isso de morfologia, professor? De morfologia propriamente dito, sim. Mas além da morfologia, quando a gente fala de cocos e bacilos, nós vamos ter também os arranjos. Ou seja, quando a gente for caracterizar uma bactéria, um coco ou um bacilo, a gente vai trazer a morfologia, mas a gente também vai trazer o arranjo, para ter mais informações sobre aquela bactéria que está sendo observada. Então vamos ver os arranjos aqui nos próximos slides. Primeiro, é importante que a gente saiba a definição de arranjo. O arranjo, perceba nessa imagem aqui, ó, é como essas células bacterianas estão organizadas entre si. Primeiro a gente falou o formato dela. É redondinha? Então é cocos. É em formato de bastão? Então é um bastonete. Mas como que elas estão relacionadas entre si? Como que um coco está relacionado, está arranjado em relação ao outro? Então diz respeito a essa organização espacial da célula bacteriana com as outras células. E ela tem uma certa relação com a forma de replicação das células. A gente vai ver nas aulas futuras que essas células elas se multiplicam por bipartição. Uma célula dá origem a 2 idênticas. Então, dependendo da forma que ela se replica, a gente vai ter um arranjo X ou um arranjo Y. Nós vamos começar falando sobre os cocos. Então, observem o próximo slide para que vocês vejam os possíveis arranjos. Aqui, nós apresentamos numa figura e com os nomes os 5 possíveis arranjos de bactérias com a morfologia cocos. Então, você já olhou no microscópio, já viu que é redondinha, morfologia cocos. Como que você vai definir o arranjo? Você vai olhar naquele campo do microscópio, onde está ali observando as bactérias.
E aí você vai ver como é que a maioria dessas células estão arranjadas. Se elas estiverem em duplinha, de duas em duas, a gente chama de diplococos. Se tiver em forma de linha, né, uma fileirinha de cocos, a gente vai chamar esse arranjo de streptococos. Se tiver em forma de cacho de uva, todas agrupadas parecendo um cachinho de uva, nós vamos chamar de stafilococos. E por que eu falei essas três primeiro? Porque essas três que estão destacadas aqui em negrito na nosso slide são as três principais formas de arranjo das bactérias com morfologia coco. Então, quando você for fazer uma definição, para fazer uma definição completa, você vai falar bactérias com morfologia cocos arranjadas em, por exemplo, streptococcus, se estiver em linha. São só essas três possíveis, professor? Não. Nós temos outras duas que são menos comuns, mas são possíveis, que são as tétrades. Como o próprio nome diz, tetra é 4. Então, elas estão agrupadas de 4 em 4, formando uma espécie de um quadradinho aqui. E as sarcinas. As sarcinas são bactérias que ficam arranjadas parecendo um cubo, de 8 em 8, realmente parecendo um cubo. E vocês lembram que eu falei que tem a ver com a forma de replicação? Pois bem, os diplococos e os streptococos, eles vão se formar quando a bactéria tinha uma célula e ela vai se dividir nesse plano de divisão. Então, uma célula vai virar duas, depois essas duas vão virar 4 e assim por diante. Se ela tem só um plano de divisão, a próxima célula vai ficar aqui do lado dela. Vai ficar um diplococos. A próxima pode ficar do outro lado como uma fileira. Então, essas aqui só têm um plano de divisão. As tétrades têm 2 planos de divisão, formando esse quadradinho. E as sarcinas têm 3 planos de divisão, formando esse cubo. Aqui nos estafilococos, nós não temos um plano de divisão definido. Ela pode dividir em qualquer local. Então, por isso, pode formar esse cachinho, esse formato de cachinho de ovo. Então, resumindo, os possíveis arranjos das bactérias com morfologia coco são diplococos, streptococos e stafilococos. Outros possíveis, tétrades e sarcinas. Como que eu identifico, professor? Olhou no microscópio, você vai ter que ver como a maioria das células estão arranjadas. Ok? Agora, nós vamos ver os arranjos formados pelas bactérias da morfologia bacillus. Acompanhe comigo. Aqui nessa tela, nós temos os possíveis arranjos dos bacilos. E aí, como no slide anterior, eu deixei em negrito os mais comuns. Então, os mais comuns são bacilo isolado. Então, é muito comum, quando a bactéria tem a morfologia de bacilo, o arranjo ser bacilo isolado. Quando vocês forem caracterizar, é importante que coloquem morfologia bacilo, arranjo bacilo isolado. É uma definição completa, como se você estivesse dando nome e sobrenome para aquela forma ali da bactéria. Tá? Diplobacillus e streptobacillus seguem a lógica lá dos diplococos e streptococos. Diplo, 2. Então, são 2 bacilos grudadinhos um no outro. Streptobacillus são uma fileira, uma linha de bacilos, um conectado ao outro. Quando eu falo que eles estão ligados, gente, eles têm uma conexão, mas cada célula é individualizada. Tá? Eu não estou falando que tem uma comunicação entre essas células, não. Elas só estão fisicamente conectadas, mas não há uma abertura interna que conecte essas células. É importante que vocês saibam disso. Então, nós temos essas 3 possibilidades e eu quero chamar muita atenção para essa quarta possibilidade, esse quarto arranjo, que são os cocobacilos. Cocobacilos são bastonetes muito curtos que, às vezes, você até confunde com um bacilo, porque ele parece um pouco arredondado. Mas, quando você olha com atenção, você percebe que é só um bacilo curto. Tá? É um bacilo curto, mas ainda é um bacilo. E aí, nesses casos, como é que a gente vai caracterizar? Morfologia bacilo, arranjo cocobacilo. Tá? Isso é uma coisa que os alunos erram muito porque eles acham que cocobacilo é uma morfologia. Não, é um arranjo dentro da morfologia de bacilos. Tranquilo, pessoal. Então,
bacilos e cocos, além da morfologia, tem o arranjo. Os demais, aquelas bactérias espiraladas, para elas a gente não trata de arranjo. Então, a parte de morfologia e arranjo acaba aqui nesses primeiros 15 minutos de aula. O restante da aula, a gente vai falar um pouco da estrutura da célula bacteriana e passear por cada um dos possíveis componentes da célula. Vamos lá? Estamos vendo nesse slide uma bactéria típica, uma possível bactéria com vários dos seus componentes possíveis. Então, se a gente observar essa célula, nós vamos ver que de fora para dentro nós temos flagelos, nós temos fímbrias, que são aqui um pouco menores, nós temos a possibilidade de uma cápsula envolvendo a bactéria, uma parede celular, a membrana plasmática, toda célula possui membrana plasmática, tá? Independente se é procarionte ou eucarionte. E no interior da célula, citoplasma, ribossomos. A célula pode ter alguns grânulos de nutrientes, de armazenamento. E perceba isso aqui, ó, um único cromossomo circular enovelado, que fica solto no citoplasma. A gente tem que lembrar que as bactérias são células procariontes, diferente de nós, das plantas, dos fungos e dos protozoários, que são células eucariontes. Então, as células procariontes são mais simples. A principal diferença delas para as células eucariontes é que elas não possuem uma membrana nuclear, elas não possuem um núcleo. O DNA da bactéria, ó, ele fica solto no citoplasma. Observem essa figura é uma figura esquemática de uma célula eucariótica, que vocês viram em biologia celular ou em citologia. Pausa o vídeo e tenta caracterizar cada uma das organelas. Se você pausou e você tentou identificar, você deve ter percebido. A gente tem aqui, ó, número 2, o núcleo, que é a principal diferença entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica. A gente tem um aqui, ó, nucleolo, né, que é no interior ali do núcleo, uma região mais densa. E nós temos várias organelas envolvidas por membrana, como é o caso do número 9, mitocôndrias, o 5 aqui, que é o retículo endoplasmático rugoso, o 6, que é o complexo de Golgi, o 8, que é o retículo endoplasmático liso, entre outras. Isso é mais uma diferença das células procarióticas para as células eucarióticas. Enquanto as células eucarióticas têm várias organelas, a maioria delas envolvidas por membrana, na célula procariótica a gente não vai ter isso. Na célula procariótica não existem organelas envoltas por membrana. Tá? É uma célula bem mais simples. Então, sumarizando o que foi dito ali no slide anterior, ó, as células procarióticas, além de não possuir um núcleo, né, uma membrana nuclear para separar o material genético do citoplasma, elas não possuem essas organelas envolvidas por membranas. Uma outra característica muito importante das células procarióticas é que a maioria das bactérias possuem uma parede celular, que a gente vai ver a função aqui mais para frente nessa aula. Por que eu coloquei a maioria? Lembra que a gente está trabalhando com biologia. Toda regra tem suas exceções. Eu destaquei aqui nessa imagem uma bactéria do gênero Mycoplasma. São bactérias importantes aí na medicina veterinária porque podem causar infecções respiratórias em bovinos, em suínos, pode causar também problemas articulares em suínos, entre outras enfermidades que vocês vão estudar ao longo do curso. Essa bactéria aqui, ela tem uma membrana com bastante lipoproteína, que dá uma certa resistência para essa célula bacteriana. E aí, essas bactérias desse gênero, elas não possuem parede celular. É uma exceção dentro da regra. Né? Então, se eu falar que toda bactéria possui parede celular, é um equívoco, é uma mentira, porque algumas bactérias, a exemplo de Mycoplasma, não possuem essa parede celular. Essa figura, eu deixei essa figura esquemática, que é de uma das bibliografias que a gente usa aqui na disciplina, o livro de microbiologia do Tortora, que contém aqui todos os possíveis componentes de uma bactéria. Gente, se atentem. Esses são todos os componentes possíveis. Não quer dizer que a bactéria vai ter tudo. Ela pode ter isso,
e alguns componentes pode ser que ela não tenha. Tá? Ao final da aula, eu sugiro que vocês voltem nesse slide e tentem, reconhecer nas estruturas, falar as funções, as principais funções dessa estrutura. Então, estou deixando aí para que depois vocês voltem até para rever o conteúdo. Lembrando que aqui aparecem algumas coisas que não apareceram na figura anterior, como, por exemplo, o plasmídio, que vai ser tratado nessa aula. E o pilus, que está aqui, ó, também vai ser tratado nessa aula, ok? Então, a partir de agora, nós vamos ver esses componentes um por um e abordar as principais funções de cada um desses componentes. Vamos? Para a gente ter uma organização, a gente vai começar de fora para dentro. Então, algumas estruturas elas se projetam para fora da membrana plasmática, outras estão no interior. Vamos começar aqui por essas estruturas que são externas à membrana, que se projetam para fora da membrana plasmática. A primeira que eu quero destacar é a cápsula. Vamos chamar aqui em microbiologia de cápsula. Nas células eucariontes, a gente tem uma estrutura muito parecida que é chamada de glicocálice, mas nas bactérias a gente chama essa estrutura de cápsula. Primeiro, o que é? Se nós observarmos essas fotos são fotografias tiradas de um microscópio eletrônico, que é um microscópio bem potente. Esses pontinhos aqui mais escuros são as bactérias, e esse halo cinza ao redor das bactérias são as cápsulas. Isso aqui num aumento menor. Se eu aumentar mais, o que eu vou ver é isso. Esse contorno mais escuro é a parede celular e a membrana plasmática da bactéria. Dentro, obviamente, a gente tem o citoplasma e os componentes internos dessa bactéria. Aqui fora, essa nuvem acinzentada é a cápsula. Essa cápsula ela é formada de açúcares, ela é formada de glicoproteínas ou glicolipídios. É basicamente moléculas que contêm açúcares. E essas moléculas contendo açúcares, elas são produzidas no interior da célula, são excretadas, mas elas permanecem fortemente aderidas na célula. Então, elas estão muito próximas ali da célula. E elas vão acabar se depositando aqui ao redor da célula. Isso é muito importante para a bactéria, porque vai ajudar ela em diversas funções, que a gente vai tratar no próximo slide. Aqui, eu coloquei em ordem algumas das funções da cápsula bacteriana. A primeira é permitir adesão às superfícies. Então, vocês devem já ter pego em alguma coisa que derramou uma bebida com açúcar, que derramou refrigerante. Fica grudento. O açúcar e as moléculas que contêm açúcar, elas têm essa propriedade de ser um pouco viscosas. Então, essa cápsula de açúcar, ela facilita a adesão em superfícies. Quando eu falo em superfícies, pode ser uma mesa, por exemplo, a mesa que você atende seus pacientes, como pode ser também o próprio organismo do animal. Tá? Pode ser a sua garganta. Sabe quando você tem infecção de garganta, que tem uma placa bacteriana? Em um primeiro momento, a bactéria foi ali e se aderiu no seu tecido. Então, permite adesão em superfície, sejam elas inanimadas, como uma mesa, ou tecidos vivos. Além disso, impede o ressecamento. Gente, é uma cápsula, é como se fosse uma cápsula protetora mesmo. Se a célula não tem cápsula, ela vai perder água com mais facilidade. A cápsula ajuda a reter água, e a gente sabe o quão importante é a água para a manutenção da vida. E outra, como ela é feita de açúcares, ela é uma fonte de nutrientes para essa bactéria quando essa bactéria tiver com déficit, quando ela estiver com dificuldade de encontrar nutrientes. Então, só aí a gente já tem funções importantíssimas da cápsula. Mas essa cápsula é ainda mais importante pensando aí nessa relação hospedeiro-bactéria, né? Nessa relação da bactéria com os indivíduos que ela vai colonizar ou infectar. Primeiro, proteção contra fagocitose. Fagocitose, só para relembrar vocês, é uma forma que algumas células, como por exemplo as células do sistema imune, os macrófagos, é uma capacidade que elas têm de englobar algumas partículas maiores e destruir essas partículas posteriormente. Então, o macrófago
Normalmente, ele identifica uma bactéria através de algumas proteínas que essa bactéria tem na sua superfície, né, que estão ali próximos da parede celular da membrana plasmática. Esse macrófago vai reconhecer essa bactéria e vai fagocitar essa bactéria. Só que, quando eu tenho a cápsula, como a cápsula fica ao redor da bactéria, ela esconde essas proteínas que auxiliam o macrófago a identificar. Então, a bactéria tinha lá a proteína dela. Só que essa proteína está escondida por aquela grande camada de cápsula. Então, isso dificulta muito a fagocitose. Bactérias que têm cápsula conseguem fugir do sistema imune e, eventualmente, causar uma doença mais grave. E, por fim, mas não menos importante, a gente vai falar sobre isso nessa aula e ao longo da disciplina, é que contribuem na formação de biofilmes. Biofilme, gente, é uma grande comunidade bacteriana de uma ou mais espécies que se aderem em uma determinada superfície, pode ser superfície inanimada como a mesa, pode ser o corpo do animal, e elas são envoltas por diversas substâncias que protegem essas bactérias. Então, o biofilme nada mais é que uma grande comunidade de bactérias, de uma ou mais espécies, que estão naquele determinado local e que estão protegidas. Para vocês terem uma ideia, biofilme é difícil você retirar por limpeza, é difícil o antimicrobiano, o antibiótico, chegar lá e combater aquela infecção. Então, é uma forma da bactéria conseguir resistir às condições adversas do ambiente que ela está. Como que é feito esse biofilme? Primeiro, a bactéria tem que aderir. E nessa adesão, alguns outros componentes da bactéria vão participar. A gente vai falar mais para frente. O glicocálice ele já ajuda nessa adesão. E aí essas bactérias vão se multiplicando ou vão chegando em maior quantidade. E quem protege ela são principalmente esses carboidratos e outras substâncias que são protegidas e jogadas numa matriz extracelular. Então, a cápsula já é uma matriz extracelular. A cápsula de uma se liga com a cápsula de outra, elas começam a jogar outras substâncias, algumas proteínas que formam como se fosse, olha aqui, uma grande cápsula que protege essas bactérias da ação de desinfetantes, da ação de antibióticos, da ação de possíveis predadores que estejam aí no meio externo. Obviamente que, eventualmente, algumas bactérias vão sair desse biofilme. Então, se o animal tem um biofilme em algum órgão, aquela bactéria pode sair dali e acometer outro órgão. Essa questão de biofilme é muito importante em materiais utilizados ou reutilizados na prática clínica. Por exemplo, você vai entubar o animal e você reutiliza esses tubos, você higieniza e reutiliza esses tubos. Esse tubo, se ele não for bem higienizado, ou mesmo se for, mas se tiver um biofilme bacteriano, esse biofilme pode contaminar o animal. Né? Você está tentando fazer um procedimento para salvar a vida do animal, mas as bactérias presentes ali podem causar uma infecção e matar esse animal. Então, são algumas das características importantes da cápsula do glicocálice que nós não podemos esquecer. A próxima estrutura que a gente vai tratar, também uma estrutura externa, são os flagelos. Os flagelos, eles são grandes filamentos, né, como se fossem fios de cabelo, que auxiliam na movimentação dessa bactéria, na propulsão dessa bactéria. Não quer dizer que bactérias que não possuem flagelos sejam imóveis, mas as que possuem flagelos, elas têm mais facilidade para se locomover, tá? Porque elas têm ali um apêndice filamentoso, um grande fio de cabelo, por assim dizer, que auxilia ela na movimentação. Então, ó, são bactérias. Aqui a gente está uma representação de uma bactéria com alguns flagelos. Se a gente ampliar isso aqui, a gente vai ver que esse flagelo está ancorado na parede celular e na membrana plasmática. Então, ele começa ali na parede celular e na membrana plasmática e dali parte um filamento. Esse filamento ele tem um gancho aqui que é como se fosse um motor. Esse gancho ele faz movimentos, percebam aqui no desenho, em volta do seu próprio eixo. E é isso que faz com que o filamento se mova, e uma vez esse filamento se movendo, ele causa uma propulsão da bactéria para frente. Vamos observar isso melhor nos próximos slides.
Primeiramente, é importante falar da classificação dos flagelos. A bactéria ela pode ter um ou mais flagelos. E esses flagelos eles podem estar em um local apenas, ou eles podem estar em vários, eles podem partir de vários pontos da bactéria. Aqui, por exemplo, a gente tem um único flagelo. Então, a gente chama de flagelo monotríquio, tá? Porque é um único flagelo partindo de um único ponto. Nesse segundo caso, ó, nós temos, partindo do mesmo ponto, vários flagelos. A gente chama de flagelo lofotríquio. Nessa terceira imagem, nós temos aqui uma bactéria espiralada, uma espiroqueta, tem um flagelo de um lado e tem um flagelo de outro, cada um de um lado. A gente chama de anfitríquio. E esse último exemplo é uma bactéria que tem flagelo saindo de todos os locais. Nós chamamos de peritríquio. Não vou cobrar esse nome em detalhes para vocês. É só importante que vocês saibam que o flagelo ele pode ser um ou mais e partir de um ou mais pontos. Outra coisa importante, nem toda bactéria tem flagelo. As bactérias que não têm flagelos são chamadas de bactérias atríquias ou sem flagelo. Tá? Que é só para vocês terem uma noção dessa dinâmica dos flagelos. Como eu adiantei para vocês, os flagelos eles são importantes para a motilidade dessa bactéria. Então, eu mostrei para vocês que na base desse flagelo a gente tem um gancho. Esse gancho ele se move ao redor do seu eixo e, uma vez que ele se move, ele faz com que aquele filamento se mova e isso faz com que a bactéria seja empurrada, vá em direção a um determinado estímulo. Aqui eu trouxe para vocês um GIF que mostra duas células com flagelo. Uma célula bacteriana, né, que é uma célula procarionte, e uma célula eucarionte, que seria uma célula de espermatozoide. O tipo de movimento, apesar de ambas as estruturas chamarem flagelo, o tipo de movimento é diferente. Porque nas bactérias, a gente tem um movimento, se vocês perceberem no GIF, a gente tem um movimento que é mais rotacional. Então, os flagelos se movem de forma rotacional. Já nos espermatozoides, os flagelos têm um movimento predominantemente ondular. Então, por mais que sejam estruturas parecidas, que tenham o mesmo nome, o funcionamento delas é um pouco diferente. Aí você pode me perguntar, professor, para onde que a bactéria vai se mover? E aí tem uma outra característica importante, que é a quimiotaxia. As bactérias, elas têm preferência para determinadas substâncias. E aí, se você joga ela no corpo, se você joga ela num determinado local, ela tem como reconhecer onde que tem maior concentração daquela substância. Ela consegue reconhecer aquela substância, consegue perceber de onde que aquela substância está vindo. E aí ela se movimenta em resposta e em direção àquela substância. A isso a gente chama quimiotaxia. Ela reconhece uma substância química e ela se move na direção daquela substância química, porque ali, obviamente, ela vai ter melhores condições de se desenvolver. Tudo bem? Uma variação dos flagelos seriam os filamentos axiais ou endoflagelos. O que seria endoflagelo? É o flagelo que está dentro, por assim dizer, se a gente for pegar a raiz do nome. Gente, em biologia, muitas coisas vocês sabem que, pelo nome, a gente consegue ter uma noção do que é. Então, flagelo, a gente já discutiu, endo tem a ver com dentro. E aqui vai ser ao longo. Então, são flagelos que estão ao longo do corpo. Lembram das bactérias espiraladas? Os espirilos e as espiroquetas? Pois bem, principalmente as espiroquetas, por exemplo, a leptospira, que é a bactéria que causa leptospirose, aquela doença que está relacionada com urina de rato, ela é uma espiroqueta, que é aquele mais compridinho. As espiroquetas, eles vão possuir esses endoflagelos. Estão vendo essa estrutura em forma de filamento que está aqui ao redor? Isso aqui em marrom é o corpo da bactéria. Em laranja, que é ao redor da bactéria, a gente tem os filamentos axiais ou endoflagelos. Eles têm a mesma estrutura de um flagelo e eles também têm a capacidade de movimentação. E como eles estão ao longo do corpo da bactéria, são esses filamentos que vão dar para a bactéria
a forma de movimentação muito característica dela, que é a forma de movimentação em saca-rolha. Tem um pequeno vídeo aqui que vocês podem observar isso. Olha só, o movimento dessas bactérias. Elas têm um movimento parecendo de fato um saca-rolha. E quem dá esse movimento para as espiroquetas são os endoflagelos. A mesma estrutura do flagelo, mas está ao longo do corpo da bactéria. Então, perceba o tipo de movimento que essa bactéria tem, e quem dá esse movimento para essa bactéria são os endoflagelos. Continuando nas estruturas externas, nós vamos falar agora das fímbrias. Primeiro, ambas são, tanto o flagelo como as fímbrias, são projeções externas à membrana plasmática. Diferenças. Os flagelos são maiores e mais grossos e têm a função primordial de movimentação. As fímbrias, elas são mais curtas e mais finas. Eu costumo dizer que as fímbrias, elas parecem espinhos. O que um espinho faz quando você passa no matagal que tem alguma semente com espinho? Qual que é a função desse espinho? É grudar no corpo, no pelo do animal, ou na calça, ou na nossa perna, para fazer a dispersão daquela semente, para fazer a dispersão daquela planta. Na bactéria, a fímbria, ela tem uma função muito parecida. É como se fosse espinho. Ela auxilia na adesão da bactéria em determinadas superfícies. Então, a bactéria ela tem que ficar no intestino. Se ela tem fímbrias, ela vai conseguir se fixar melhor ali no intestino. Olha aqui nessa fotomicrografia como as fímbrias estão parecendo raízes de uma planta. As fímbrias são essas projeções menores. Elas estão parecendo raízes de uma planta porque elas têm essa função de auxiliar na fixação da bactéria em algum local. As fímbrias são vistas em bactéria gram-negativo, a gente vai entender isso ao longo do curso. E a proteína que forma as fímbrias é a pilina. Tá? É uma proteína específica que é a principal proteína aí das nossas fímbrias. Como eu falei no slide anterior, são semelhantes aos flagelos, só que são menores. E tem essa função de fixação. Eu falei de biofilme lá na cápsula e falei que a primeira parte para a gente formar um biofilme é a adesão das bactérias em determinado local. Essa adesão ela é muito facilitada quando a gente tem as fímbrias. A fímbria ela tem essa função. Então, bactéria que tem fímbria adere com mais facilidade. E tem mais facilidade também de formar biofilmes. A adesão acaba sendo um fator de virulência. E aí vocês não confundam virulência com coisa de vírus, não. Quando eu falo fator de virulência, gente, é algo que o micro-organismo tem, seja ele bactéria, fungo, vírus, é alguma coisa que ele tem que facilita um processo de infecção. Então, pensa, você ingeriu uma quantidade de bactéria. Um bocado delas tem a fímbria, o outro bocado não tem. Quem que tem mais chance de causar infecção? Essa que tem a fímbria, porque a fímbria ela auxilia na permanência da bactéria no seu organismo, no sítio que ela tem que infectar. Uma estrutura muito parecida com as fímbrias é o pili. O pili, ou pilos, tá? Pilos vai ser no singular e pili vai ser no plural. Parece que é o contrário, né? Mas isso é do latim, então no latim é um pouquinho diferente. Pili é no plural. Essas estruturas, elas se assemelham muito às fímbrias, mas elas são usadas para transferência de DNA de uma bactéria para outra. E na maioria das vezes, elas são mais longas do que as fímbrias. Então, a estrutura, a proteína que forma, é a mesma. Só que a função é diferente e normalmente são mais longos. Tanto que a gente chama de pilissexuais ou pili de conjugação bacteriana. Eu vou mostrar aqui um processo que a gente vai abordar com profundidade mais na frente, que as bactérias podem compartilhar material genético. Para compartilhar o material genético, elas vão utilizar dessa estrutura, o pili. Percebam isso no próximo slide. Aqui eu tenho uma bactéria, a gente não chama de fêmea ou macho, o máximo que a gente vai falar é F+ e F-. F+, quem está doando o material genético,
F- quem está recebendo. Isso aqui são fotos de micrografia eletrônica, então de um microscópio eletrônico. Nós podemos perceber que essa bactéria aqui, se a gente olhar aqui o contorno dela, parece que até tem fímbrias, enquanto essa aqui parece que não tem. Parece ter uma cápsula, talvez, mas não fímbrias. E olha essa estrutura cinza mais clara aqui, formando uma ponte entre uma bactéria e outra. Esse é o pilus. Então, elas estão se conectando através dessa ponte, desse pilus no singular ou pile, se for no plural. Então, isso aqui é o início de uma transferência genética. Essa bactéria vai doar para outra bactéria um material genético específico. Tá? Normalmente, esse pilus começa mais longo e ele vem se encurtando. É como se fosse uma corda que fosse sendo puxada e esse comprimento vai diminuindo. Aí, quando as células estão bem próximas, elas conseguem fazer a transferência de material genético. Mas essa estrutura é extremamente importante para essa conexão inicial entre uma bactéria e outra bactéria. E perceba, né, o pilus pode ser bem comprido. Isso aqui seria uma fímbria, né, bem mais fininha, bem menor. O pilus ele tende a ser uma estrutura maior e uma estrutura até um pouco mais grossa. Tá? Então, pile ou pilus e fímbria são formados da mesma coisa, mas têm funções diferentes. Continuando ainda nessas estruturas externas à membrana, é muito importante que a gente fale da parede celular. Uma das funções mais importantes da parede celular é manter a forma da bactéria, então manter a morfologia da bactéria, seja coco, seja bacilo, seja espirilo, e dar uma rigidez a essas bactérias. As células bacterianas são bastante pequenas quando comparadas às outras células, e a membrana plasmática das bactérias não tem colesterol, como a nossa, ou outras moléculas da família. O colesterol, uma das funções do colesterol é dar uma rigidez maior na membrana plasmática para evitar que ela rompa. Bactéria não tem isso. Então, ela precisa da parede celular para dar essa rigidez maior e uma resistência maior a eventos adversos. Então, com isso, ela previne ruptura da membrana e a possível morte da célula. A composição química ela é diferente de acordo com grupos bacterianos. E vocês já devem ter escutado falar no ensino médio ou em alguns livros que tratam de bactérias sobre bactérias gram-positivo e bactérias gram-negativo. Eu já vou falar aqui, e eu tenho certeza que vocês vão errar na prova, é bactérias gram-positivo sempre. Gram maiúsculo e positivo ou negativo minúsculo no masculino e singular. Por quê? Gram é o nome de um pesquisador, é o nome de uma pessoa, então sempre em letra maiúscula. E positivo ou negativo é o resultado do teste. Eu estou fazendo um teste. Esse teste pode ser positivo ou negativo. Então, eu tenho bactérias, fiz um exame nessa bactéria, qual que é o resultado? Gram positivo. Aí na prova vocês escrevem bactérias gram positivas. Aí vocês perdem ponto? Perdem sim. Então, o ideal é sempre falar gram positivo ou gram negativo, porque é um teste, positivo e negativo é o resultado do teste. Bom, mas voltando à estrutura em si, o que diferencia esses dois grupos de bactéria é a parede celular. Então, se tiver uma pergunta em qualquer lugar, no concurso, na prova, falando o que diferencia bactérias gram-positivo de gram-negativo? A parede celular. Nós vamos tratar disso aqui brevemente, mas nós vamos voltar nesse assunto para que vocês entendam bem a diferença dessas paredes celulares. Mostrando aqui brevemente a composição, se a gente pegar bactérias gram-positivo, o que compõe a parede celular? Vamos ver a nossa figura. Aqui, em azul e verde, nós temos a membrana plasmática. Isso aqui não faz parte da parede celular. Isso aqui é a membrana plasmática que todas as células têm, inclusive as células procariontes. Perceba que a parede celular está externa. E de que ela é formada, basicamente? Peptídeo-glicano. Peptídeo-glicano é uma mistura de proteínas com açúcares, que tem esse nome, peptídeo-glicano. É o principal componente da parede celular de bactérias, tá? O peptídeo-glicano. Nas bactérias gram-positivo, além de uma grossa camada de peptídeo-glicano, nós vamos ter
ácido teicoico e ácido lipoteicoico, que ajudam a dar uma estrutura e uma rigidez um pouco maior para essa parede de peptídeo glicano. Obviamente, podemos ter algumas proteínas associadas à parede, mas a parede em si ela é formada de peptídeo glicano e moléculas de ácido teicoico e lipoteicoico. Essa é a parede das bactérias gram-positivo. Já as bactérias gram-negativo, elas têm uma diferença. Vamos observar o desenho. Essa camada aqui mais inferior é novamente a membrana plasmática. Isso aqui não faz parte da parede celular. Isso é a membrana plasmática que a gente vai tratar daqui a pouco ali na frente. Do que é formada a parede celular das bactérias gram-negativo? Primeiro, a gente tem uma fina camada de peptídeo glicano, aquele mesmo peptídeo glicano que está presente nas bactérias gram-positivo. Entretanto, nas bactérias gram-positivo, a gente tem uma grossa camada de peptídeo glicano. Aqui nós temos uma fina camada de peptídeo glicano. Depois dessa camada de peptídeo glicano, nós temos uma membrana externa. Então, a gente tem a membrana plasmática, uma camada de peptídeo glicano e uma membrana externa. Essa membrana externa, ela se assemelha muito à membrana plasmática. Ela também é formada de fosfolipídios, só que ela também tem polissacarídeos ou lipopolissacarídeos. Aqui, ó, esses em amarelo são esses lipopolissacarídeos. Por que lipopolissacarídeos? Lipo vem de lipídio. Polissacarídeo vem de açúcares com vários monômeros. Então, cada retângulozinho desse colorido é um açúcarzinho que está formando uma cadeia de açúcar. Essa camada que está fisicamente ligada a essa membrana externa, a gente chama de lipopolissacarídeo ou LPS. Esse LPS é importante e a gente vai tratar dele em alguns casos clínicos que vão ser ministrados ao longo da disciplina. Mas esses dois slides foi só uma apresentação inicial da diferença da parede celular de bactérias gram-positivo e gram-negativo, que vão ser tratadas ao longo do nosso módulo. Falei para vocês que o peptidoglicano é a principal estrutura da parede celular das bactérias. Então, vamos entender um pouco mais do que é formado esse peptidoglicano. Do que ele é formado? Então, quando eu falo peptídeo, tem a ver com peptídeos, tem a ver com proteína. Quando eu falo glicano, tem a ver com glicose, tem a ver com açúcares. Então, os dois principais açúcares da parte do glicano são esses aqui, N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurâmico. Eles vão se ligar entre eles para formar as cadeias de glicano, as cadeias de açúcar, que são um dos principais componentes da parede de peptidoglicano. Então, perceba, a N-acetilglicosamina vai se ligar ao ácido N-acetilmurâmico. Vamos ver como que isso fica espacialmente no próximo slide. Olha só, aqui a gente está representando em marrom e rosa, essas cadeias de açúcares, que são formados por o ácido N-acetilmurâmico, que está representado em rosa, e a N-acetilglicosamina, que está representado em marrom. Então, essa cadeia aqui, essas cadeias paralelas, em roxo e rosa, são as cadeias de açúcares. Vocês estão percebendo, ó, que tem algumas cadeias meio que costurando. Olha, tem algumas estruturas costurando essas cadeias de açúcares. Essa costura é feita pelas proteínas. Essa é a parte do peptídeo. Então, a gente tem vários aminoácidos aqui, ó, formando pequenos peptídeos que funcionam como se fosse uma linha de costura. Então, perceba que os açúcares eles formam esses canos paralelos e as proteínas vão costurar esses canos paralelos, formando uma rede densa que vai proteger essa célula. Aqui a gente tem um detalhamento e a gente tem várias camadas. Então, isso tudo em conjunto forma a nossa parede de peptidoglicano. Ok? Mais detalhes sobre como é a estrutura do peptidoglicano, eu peço que vocês
acompanhe na bibliografia, no livro do Tortora, que foi disponibilizado juntamente com essa aula. Uma das funções da parede, isso é muito interessante, que é evitar a ruptura dessas bactérias. Então, a bactéria tem uma certa concentração de solutos, de sais, no seu interior. Se essa concentração ela for idêntica à do exterior, a bactéria permanece em equilíbrio. O tanto de fluido que está saindo é similar ao tanto de fluido que está entrando, permanece ali um equilíbrio osmótico. Tá? Agora, se o meio externo, onde a bactéria está, esteja menos concentrado, a água tende a entrar nessa bactéria por osmose. Se a bactéria não tivesse essa parede, ela ia inchar e explodir. A parede permite uma certa resistência. E aí ela tem mais dificuldade para romper numa solução hipotônica, num local onde a concentração de sais é menor do que a concentração de sais da bactéria. Agora, numa situação contrária, quando a bactéria está numa salmoura, quando a bactéria está em algum local que tem maior concentração de sais do que no seu interior, ela tende a perder água para aquele local. Ela tende a perder água para o exterior. Se não tivesse a parede celular, a bactéria ia murchando. Quando a gente vê isso no microscópio, está uma bactéria murcha. Isso não acontece. Por quê? A outra função da parede celular é manter essa forma. Então, se ela era um bastonete, por mais que ela tenha perdido muita água, ela vai continuar nesse formato de bastonete. Ok? Então, são duas funções importantes da parede celular. Dar resistência a essa estrutura e manter a estrutura no seu formato, manter a bactéria na sua morfologia. Finalmente, chegamos na membrana plasmática. Finalmente, porque a membrana plasmática é o nosso divisor de água. Nós estávamos vendo as estruturas externas, vamos ver a membrana plasmática agora e depois vamos passear pelas estruturas internas da membrana plasmática. A membrana plasmática, de que ela é composta? Ela é uma bicamada fosfolipídica com proteínas associadas. Essas proteínas podem ser integrais, quando atravessam essa membrana plasmática, ou periféricas, quando estão só de um lado ou só de outro. A gente fala que a membrana plasmática ela é um modelo do mosaico fluido. Então, a gente tem aqui as moléculas que estão representando os fosfolipídios. Fosfolipídios, gente, se a gente for na bioquímica, fosfo é de fosfato. Então, tem um grupo fosfato, um grupo PO4. E lipídio, é gordura. Então, aqui, a gente está representando essas moléculas de fosfolipídio. É gordura, a interação entre essas moléculas de fosfolipídio são fracas. Então, quimicamente falando, a interação de uma molécula de fosfolipídio com a outra é fraca. Então, essa molécula ela não fica parada, ela não fica rígida. Elas ficam dançando, como aqui nesse GIF. Elas ficam se movimentando. Por isso que a gente fala que a membrana plasmática é um mosaico fluido. A gente tem ali várias moléculas e essas moléculas ficam se movimentando. Uma característica importante. Os procariotos não possuem esteróis, como por exemplo o colesterol, como eu já falei anteriormente. Tá? A gente possui colesterol, os fungos possuem ergosterol, que é uma molécula parecida. Esses esteróis, eles conferem mais rigidez à membrana. Como a bactéria não possui esterol, a membrana plasmática das bactérias acaba sendo menos rígida ou mais fluida que as membranas das células eucarióticas. Isso é outra informação importante que diferencia célula procariótica de célula eucariótica, bactérias dos outros seres. Aqui mais um esquema da membrana plasmática. Então, o que é essa molécula de fosfolipídio? A gente representa assim, ó. Essa cabecinha azul seria o grupo fosfato, grupo PO4, o grupo fosfato. Essas duas cadeias aqui, esses dois risquinhos amarelos, seriam as duas cadeias de lipídios que essas moléculas têm. Então, parece um grampo, né? Um grampo que o pessoal colocava no cabelo antes, nem sei se existe grampo mais. Né? Ele tem duas perninhas aqui, ó, que se encontram aqui em cima. Tá? E como que é a organização espacial? O fosfato fica voltado para fora. Ó. Fosfato voltado para fora aqui, fosfato voltado para fora aqui.
E as camadas lipídicas ficam no interior da membrana. Então, a gente fala que é uma bicamada por quê? Você tem uma camada em cima e você tem uma camada embaixo. É uma bicamada fosfolipídica, porque essa moléculazinha aqui é chamada de fosfolipídio. E eu falei que a gente pode ter proteínas incrustadas, né? Proteínas naquela membrana. Então, a gente tem aqui proteínas integrais, quando ela ultrapassa a membrana plasmática, ou proteínas periféricas, quando elas estão só de um lado da membrana plasmática. Elas não ultrapassam completamente a membrana plasmática. Tá? Esse é o modelo de membrana plasmática de uma bactéria. Funções diversas. E aí eu citei algumas dessas funções da membrana plasmática. Algo que eu quero chamar a atenção aqui já no início desse slide. A membrana plasmática da bactéria tem mais funções do que a membrana plasmática dos eucariotos. A membrana plasmática ela vai fazer muitas das funções que nos eucariotos são feitas por organelas. Então, a membrana plasmática nos procariotos tem uma função ainda mais importante que nos eucariotos. Vocês estudaram membrana plasmática lá na citologia dos eucariotos, tem todas aquelas funções, como, por exemplo, permeabilidade seletiva. A membrana só deixa passar quem ela quer, só moléculas preferencialmente pequenas e apolares. Ou senão, a gente vai ter transporte ativo e passivo com auxílio de proteínas. Transporte ativo tem gasto de energia, transporte passivo não tem gasto de energia. Até aqui, eu estou falando a mesma coisa que vocês viram na citologia, formas de transporte de membrana. Agora, o que é novo nas bactérias que vocês têm que se atentar? A membrana plasmática da bactéria contém algumas invaginações. O que é invaginação? Essa membrana ela entra um pouquinho para dentro da bactéria, para o citoplasma. Tá? É como se ela desse uma voltinha para dentro do citoplasma. E nessas invaginações, algumas partes importantes do metabolismo da bactéria acontecem. Nessas invaginações, por exemplo, nós podemos conter enzimas. Né? Só lembrando para vocês, enzimas são proteínas que catalisam reações e que são importantes para que ocorra o metabolismo. Nessas invaginações, nós também podemos ter alguns pigmentos cromatóforos, alguns pigmentos com cor, que ajudam para que a bactéria faça fotossíntese. Ah, professor, bactéria faz fotossíntese? Nem todas, mas algumas, as chamadas cianobactérias ou algas azuis, elas são capazes de fazer fotossíntese. E elas são chamadas de algas azuis porque elas têm um pigmento azul esverdeado que auxilia nesse processo de fotossíntese. Né? Se vocês lembrarem lá do ensino médio das plantas, as plantas fazem fotossíntese porque elas têm a clorofila, que é um pigmento capaz de absorver a luz do sol. As bactérias vai ser algo muito parecido. Elas vão ter um pigmento diferente, que não é ali o pigmento da planta, né? Não é a clorofila, mas são pigmentos também capazes de absorver essa energia da luz solar e transmitir para outras proteínas. Então, algumas bactérias fazem fotossíntese. Além disso, na membrana plasmática, a gente vai ter a possibilidade de gestão de nutrientes e produção de ATP. Se vocês lembrarem, a organela responsável por produzir ATP numa célula eucarionte é a mitocôndria. Pausa esse vídeo e desenha uma mitocôndria da forma que você lembra. Vou esperar você pausar. Se você fez esse exercício de desenhar ou de pesquisar como é uma mitocôndria, você vai ver que você desenha a mitocôndria, você desenha algumas invaginações. Né? A mitocôndria no passado foi uma bactéria. Tá? Então, as bactérias elas produzem ATP na membrana plasmática. Na membrana plasmática que estão as proteínas e as enzimas envolvidas na produção de energia para a bactéria. Ou seja, resumindo, além das funções feitas pelas células eucariontes, permeabilidade seletiva, transporte ativo, transporte passivo, nas bactérias a membrana plasmática também é responsável por grande parte do metabolismo bacteriano. Ela pega funções de várias organelas das células eucariontes.
Aqui algumas das funções, né? A barreira de permeabilidade, ou seja, só entra substâncias, só passa pela membrana substâncias pequenas e preferencialmente apolares. Ela também é um local para ancoragem de proteínas, e aí essas proteínas têm funções diversas, tá? Funções de produção de energia, função de transporte, função de quimiotaxia, que eu falei antes. E essas proteínas todas estão ancoradas na membrana plasmática. Conservação de energia também, porque a gente tem uma diferença de cargas elétricas aqui, tá? A bactéria ela acaba tendo cargas mais positivas voltadas para fora e cargas mais negativas voltadas para dentro. Isso é importante para alguns transportes de membrana, é importante para a manutenção e do equilíbrio da célula bacteriana. Nesse GIF, a gente está vendo uma proteína realizando transporte ativo. Perceba, né, que essas bolinhas estão sendo mandadas para fora da célula com auxílio aqui, ó, de ATP, gasto de ATP. Isso seria um transporte ativo. Lembrando que aqui a membrana plasmática também faz transporte ativo. Bom, falamos um pouco de membrana, agora vamos entrar na célula. Já chegamos a 1 hora de aula, mas vamos entrar na célula e conhecer um pouco dos componentes. Não fiquem desesperados, porque lembrem, é uma célula procariótica e ela tem menos componentes. Então, o citoplasma, eu costumo falar que ele é parecido com a amoeba, que hoje mudou de nome, e é o slime. Né? Sabe aquele slime que vocês fazem, que é pegajoso, que é grudento? O citoplasma ele é mais ou menos assim. Tá? Ele tem na sua composição a maior parte de água, mas ele é como se fosse um gel. Né? Um gel que dá estrutura ali para os componentes internos da nossa célula bacteriana. Olha, só para confirmar, cerca de 80% do citoplasma bacteriano é composto de água. E aí a gente tem algumas proteínas aí que vão dar esse aspecto gelatinoso. Ele é espesso, aquoso e semitransparente. Uma parte das enzimas responsáveis pelo metabolismo da célula estão ancoradas na membrana plasmática. A outra parte estão soltas no citoplasma. Então, no citoplasma, ocorre muito do metabolismo celular. A gente vai ter ali várias enzimas que são responsáveis por vários aspectos do metabolismo celular das bactérias. Outro componente do citoplasma são íons inorgânicos. Sódio, potássio, cálcio, isso tudo está disperso no citoplasma da célula e é utilizado pela bactéria para fazer as suas funções vitais. A bactéria tem citoesqueleto? Não um citoesqueleto estruturado como é nas células eucariontes, mas possui sim um certo citoesqueleto, proteínas responsáveis aí por estrutura, divisão celular, movimentação de DNA, direcionamento de proteínas. Então, possui sim um citoesqueleto que auxilia ela nessas funções, principalmente divisão celular, movimentação de DNA, direcionamento de proteínas, pode auxiliar na locomoção dessas células. Então, as células que não possuem flagelo podem se locomover? Podem, desde que essas proteínas do citoesqueleto, elas sejam reorganizadas de forma a seguirem um certo gradiente de concentração e irem para um determinado local. Agora, nós chegamos talvez no componente mais importante de qualquer célula, que são os materiais genéticos. Né? Aqui a gente chama, como não tem um núcleo propriamente dito, não tem uma membrana plasmática para separar o núcleo de citoplasma, a gente chama de nucleoide. Nucleoide é a região onde está o cromossomo bacteriano. Então, dentro da célula, onde o cromossomo está ali concentrado, a gente chama de nucleoide. Lembrando que o cromossomo ele vai ser uma molécula única e circular. Bactérias só têm um cromossomo único e circular essencial à vida. Aquele cromossomo tem todas as informações genéticas que aquela bactéria precisa. Características desse cromossomo que diferenciam do cromossomo eucarionte. Do núcleo, né, propriamente dito. Aqui a gente não tem membrana nuclear, como eu falei, e esse DNA não tem histonas.
Se vocês lembrarem lá da citologia, as histonas são proteínas que auxiliam na condensação do DNA. Isso não acontece aqui. Aqui, a bactéria não tem, o DNA bacteriano não tem histonas. Então, só possui um cromossomo. E pode possuir plasmídios. Daqui a pouco a gente fala de plasmídio. Plasmídio também é material genético, também é DNA, mas é como se fosse um DNA adicional e não essencial. Cromossomo mesmo, só um, único e circular. Plasmídios pode conter mais de um, mas eles não são essenciais para a bactéria. Então, aqui a gente tem um GIF que mostra mais ou menos como que é o processo de divisão, ou de multiplicação, ou de replicação de DNA de uma célula bacteriana. A gente tem um ponto que é a origem de replicação, e a partir dessa origem, a gente tem aqui a duplicação do material genético. Obviamente que a gente vai tratar de genética bacteriana em uma aula específica. Para que a bactéria se multiplique, para que gerem novos indivíduos, a primeira coisa que ela tem que fazer é duplicar o seu material genético, duplicar o seu cromossomo. Então, existe um processo de duplicação do cromossomo para que depois a bactéria possa se dividir. Lembrando, gente, que algumas bactérias elas conseguem formar um novo indivíduo, elas conseguem se dividir em 20 minutos. Essa divisão celular nas bactérias pode ser muito rápida. Por isso que uma infecção, muitas vezes, ela progride rápido. As bactérias, quando elas acham condições adequadas de nutriente, temperatura e vários outros componentes, elas conseguem se multiplicar muito rápido. Então, temos aqui um cromossomo único circular essencial, que fica na região que a gente chama de nucleóide. Mas podemos ter plasmídios. Plasmídios também é DNA, da mesma forma que o cromossomo é DNA. Só que é o que a gente chama de DNA extracromossômico. É um material genético a mais, é um adicional, é um plus. Se eu tirar os plasmídios da bactéria, ela continua sobrevivendo. Só que bactérias que possuem plasmídio, se ela está mantendo aquele plasmídio, é porque aquele plasmídio confere alguma vantagem adaptativa para ela. Ou seja, a bactéria que tem plasmídio, muitas vezes ela consegue colonizar um ambiente com mais facilidade que a outra. Ela consegue infectar o animal com mais facilidade que a outra. Ela consegue resistir ao sistema imune com mais facilidade que a outra. Então, o plasmídio ele sempre vai dar uma vantagem adaptativa. Lembra, gente, que as bactérias estão sempre competindo entre elas, com fungos, com o hospedeiro, seja ele uma planta, um animal. A bactéria está sempre competindo para sobreviver. Quando ela tem um plasmídio, quando ela tem uma vantagem adaptativa, a chance dela sobreviver e reproduzir é maior. Por isso, é importante, muitas vezes, que a bactéria tenha plasmídio. Tá? Por exemplo, nesses plasmídios aqui, a gente pode ter informação genética para que a bactéria seja resistente a um determinado antimicrobiano. Vocês sabem que tem bactérias resistentes a antibióticos. A resistência, o que confere a resistência, pode estar em um plasmídio. Pode estar no cromossomo? Pode. Mas, na maioria das vezes, está num plasmídio. Então, o plasmídio é como se fosse uma figurinha, é como se fosse um dinheirinho a mais que a bactéria tem, e quanto mais dinheiro, melhor para a bactéria. A única organela que a bactéria possui é o ribossomo. Os ribossomos são organelas formadas por duas subunidades que são responsáveis pela síntese de proteína. Então, a proteína talvez seja a molécula mais importante que a gente tem nas células, porque são as moléculas funcionais, são as moléculas que fazem a maior parte das funções das células. Ou seja, para que a bactéria consiga sobreviver independente, ela precisa de ter um ribossomo para produzir suas proteínas. Então, o ribossomo produz proteínas. De que ele é formado? Ele é formado de proteínas e de RNA, tá? Que a gente já estudou na citologia, a gente vai voltar a ver aqui na microbiologia. Essas organelas, elas conferem uma aparência granular ao citoplasma. São vários pontinhos que ficam no citoplasma. Quando a gente estuda organela no ensino médio, a gente desenha bolinhas, né? Porque eles têm esse aspecto meio ovalado, meio circular.
A gente fala que o ribossomo da bactéria é 70S, porque ele é formado de duas subunidades, uma 30S e outra 50S. Aí vocês vão falar, o professor errou, porque 30 mais 50 é 80, não é 70. Isso em matemática, em biologia a gente sabe que é um pouquinho diferente. Na verdade, esse S tem a ver com velocidade de sedimentação, tá? Então, a soma nem sempre vai ser correta. E se a gente pegar as duas subunidades separadas, elas vão ter essas velocidades de sedimentação. Se a gente unir elas, como elas não encaixam perfeitamente, a velocidade de sedimentação, o que é sedimentação? Cair num meio líquido, numa centrífuga, num aparelho que tenta fazer com que essas partículas caiam, a velocidade de sedimentação vai ser diferente. Professor, por que você está falando disso? Porque os ribossomos das bactérias são diferentes dos nossos ribossomos. Os nossos ribossomos são 80S, os da bactéria 70S. São componentes diferentes, eles são bem diferentes, apesar de terem a mesma função. Então, muitos antimicrobianos, muitos antibióticos, vão agir no ribossomo da bactéria, mas não vão agir no seu ribossomo. Por isso você pode tomar, porque é tóxico para a bactéria, vai agir no ribossomo dela, mas não é tóxico para você, não vai agir no seu ribossomo. Eu costumo dizer que o ribossomo ele é como se fosse uma impressora 3D. O que uma impressora 3D faz? Você coloca ali o comando para ela, ela faz uma escultura para você. É mais ou menos isso que o ribossomo faz. Ele lê um código, que é um RNA mensageiro, e a partir dele vai produzindo uma proteína que tem uma estrutura tridimensional. Então o ribossomo ele é muito similar aí ao que faz uma impressora 3D. E aí, uma outra estrutura interna que algumas bactérias têm são os esporos, que aqui são chamados de endósporos ou endosporos. Dependendo do autor, vai ter acento ou não. O que são isso? São células formadas no interior de algumas bactérias gram-positivo. Como é que isso é formado? A bactéria está lá. Aí vamos supor que está faltando nutriente, ou ela está na temperatura que não é ideal para ela. Enfim, alguma coisa não está agradável para essa bactéria. Ela vai acabar morrendo. Para não morrer, ela começa a fazer uma divisão celular diferenciada. Ao invés de uma divisão normal, que gera duas células idênticas à primeira, ela começa a fazer uma divisão celular, que a gente fala assimétrica, que vai dar origem a esses endósporos, ou a esses esporos, que são, nas bactérias, estruturas de resistência às condições externas. Ele é resistente a calor, ele é resistente à falta de água, ele é resistente a muitos desinfetantes e muitos agentes físicos. Na microbiologia, os esporos são as estruturas mais resistentes que a gente tem de todas. Se comparar vírus, bactéria, fungos, os esporos ou endósporos bacterianos são as estruturas mais resistentes. Então, se você está fazendo um processo para eliminar os micro-organismos e você quer que elimine todos os micro-organismos, você tem que pensar como é que você vai fazer para eliminar esses esporos, porque eles são extremamente resistentes. Tá? Só para vocês terem uma ideia, normalmente para eliminar esporos em laboratório, nós deixamos um material numa grande panela de pressão, que a gente chama de autoclave, a 120 graus por 15 minutos, para garantir que esses esporos sejam eliminados. Ou seja, a gente não faz isso, se a gente pensar nos procedimentos que a gente faz na cozinha, a gente não faz isso com frequência. Então, é realmente bem complicado a gente destruir os esporos. Obviamente, a gente vai falar disso ao longo da disciplina também. Aqui é mais importante que a gente entenda a estrutura. Então, perceba aqui. Aqui a gente está começando essa divisão assimétrica. Na replicação celular, normalmente, a gente tem uma divisão simétrica. Tá? A gente vai ter a formação de duas células iguais a partir de uma célula que a gente chama de célula-mãe. Aqui não. A gente começa essa divisão assimétrica, tá? A gente começa essa divisão diferenciada, depois da duplicação do DNA, e essa estrutura aqui que ficou menorzinha, ela começa a ser fortalecida. Essa membrana plasmática aqui começa a ser fortalecida. Então, começa-se a depositar nessa estrutura
proteínas, começa a depositar cálcio, você deposita várias substâncias para deixar uma estrutura resistente, que a gente chama de capa do esporo. Tá? A gente forma uma capa nesse esporo, que é uma capa resistente. Então, são proteínas, são sais, a gente dá uma ressecada também, ou seja, esse DNA ele fica numa concentração de água, numa umidade menor, várias camadas de proteínas são depostas aqui, até que você tem, olha só, o material genético envolto em membrana plasmática, proteína, cálcio e diversas outras proteínas que vão dar essa estrutura resistente a esse esporo, ou a esse endósporo. Ah, professor, mas esse esporo, o que ele faz? Normalmente ele é inerte. Quando eu falo que ele é inerte, ele tem um metabolismo praticamente nulo, não faz praticamente nada, só que quando você coloca esse esporo em condições ideais, ele volta a se tornar uma bactéria ativa. Então, sabe aqueles animais que hibernam? O esporo seria uma forma de hibernação da célula. Ele forma essa estrutura com várias camadas para protegê-lo, fica inativo por um tempo, mas quando voltam às condições naturais, a bactéria volta ao seu normal. Ela volta às condições normais, ao seu metabolismo normal. Mesma coisa do urso, né? O urso, quando vai chegando ali a época fria do ano, ele faz uma toca quentinha, já comeu bastante, já armazenou bastante alimento, vai dormir, fica com o metabolismo bem baixinho. Quando a temperatura volta a ficar agradável, o urso acorda ali da sua hibernação. O esporo é como se fosse isso, né? Como se fosse uma forma da célula bacteriana hibernar, e ele é muito resistente a desinfetantes, a formas naturais que a gente tem de destruição dos micro-organismos. A esporulação é o processo de formação de esporos. Então, a bactéria vai formar esporos, ou vai formar endósporos, é o processo de esporulação. A bactéria que a gente fala ali que está no seu formato vegetativo, ou no seu formato natural, vai esporular. Quando esse esporo encontra condições naturais, ele germina, ele volta a ser a bactéria no seu estado original. Vocês já devem ter escutado, não pode comer alimento estufado, ou latas estufadas. Apesar de que hoje poucas coisas são vendidas em lata, né? Mas ainda existem. Mas você não vai chegar no mercado e pegar uma lata de sardinha estufada. Você não vai querer comer aquilo. Por que que é ruim comer ou consumir alimentos estufados? Esses alimentos que são enlatados, eles passam pelo que a gente chama de esterilização industrial. Então, é um processo que é feito na indústria para eliminar todos os micro-organismos, inclusive os esporos. Mas lembra que os esporos são mais difíceis de serem eliminados. E, às vezes, quando esse processo não é bem feito, podem permanecer esporos. E, normalmente, o que é esse alimento enlatado? É uma carne, é algo com muito nutriente. Então, você veda aquilo ali. Algumas bactérias esporuladas que ficaram ali, como bactérias do gênero Clostridium, por exemplo, Clostridium botulinum, responsável por uma doença que chama botulismo, ele pode estar presente nessa lata. Aí, uma vez que ele germina, que ele volta à condição natural, essas bactérias do gênero Clostridium produzem muito gás. E esse gás produzido pela bactéria, ao longo do seu metabolismo, estufa a lata. Ou seja, estraga o alimento e, no caso de Clostridium botulinum, ainda produz uma toxina, que é a toxina botulínica, que se você ingere, você pode ter paralisia flácida. O que é isso? Você não consegue contrair mais seus músculos. E aí fica a curiosidade da aula. Sabe o Botox, que muita gente coloca nas rugas para evitar linhas de expressão? O Botox é a toxina desse Clostridium botulinum. É uma toxina que é feita em laboratório, purificada, e aí você aplica nas linhas de expressão, você aplica no rosto, para quê? Para evitar que você consiga contrair aquele músculo, e se você não contrai aquele músculo, a ruga não aparece. Então, muita gente vai colocar Botox só porque fala assim, eu não vou ter ruga. Mas, qual que é o lado ruim disso? É que você perde um pouco dos seus movimentos, porque alguns músculos que você contraía na capacidade total, você vai parar de contrair, ou você vai conseguir contraí-los só
parcialmente. Ok? Qualquer dúvida que tenha ficado da aula, desse contexto, dos exemplos, fiquem à vontade para perguntar nos nossos próximos encontros. Aqui a gente tem, só para finalizar a aula, uma foto de um microscópio eletrônico. Aqui são bastonetes, perceba, bastonetes. Essa parte mais clara no interior dos bastonetes são os esporos sendo formados. Lembra que eu falei que é uma divisão assimétrica? Então, aqui a gente tem os esporos sendo formados numa divisão assimétrica, e a gente vê que eles estão aqui mais clarinhos. E aqui em verde são esporos purificados que foram coloridos ou tonalizados nesse verde. Eles têm um formato arredondado que parece cocos, mas é muito menor. Tá? Os esporos são muito menores que os cocos, então é difícil de confundir. Tudo bem? Agradeço a vocês que ficaram até aqui no vídeo e nos vemos nos próximos encontros presenciais. Muito obrigado. Acessem os materiais adicionais que estão no ambiente virtual de aprendizagem e nos vemos na próxima aula.